a verdade que liberta. O planeta Terra está passando por um processo de aceleração natural, devido à sua transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Observamos diariamente algumas mudanças que são ocasionadas por esta transformação, como, por exemplo, o tempo. Muitas vezes temos a sensação de que o dia tem menos de 24 horas, porém isso não é real. Ele continua tendo as mesmas 24 horas, mas de uma maneira mais acelerada, ainda não compreensível por vocês. Essa aceleração do tempo é natural e providencial, pois a transformação nos conduz a uma movimentação mais acelerada, o que é permitido pela espiritualidade para que ocorra o avanço e o progresso da humanidade, assim como a separação do joio e do trigo. No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, encontra-se a seguinte passagem no item A Regeneração da Humanidade. O mundo está num grande trabalho de gestação que já dura cerca de 1 século. Neste trabalho ainda confuso, domina entretanto a tendência para certo fim, o da unidade e da uniformidade, que predispõe para a confraternização. A transformação não significa destruição, mas sim um momento de reflexão, de busca dos verdadeiros valores para a regeneração moral da humanidade. O momento é de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, para fazer com que as mudanças cheguem inspiradas pelos espíritos superiores que orientam a Terra. Diariamente, pessoas recorrem aos trabalhos de orientação e assistência nos centros espíritas, em busca de alívio para muitos males e sofrimentos que as afligem. Com esta ajuda de assistência fraterna, elas encontram o conforto espiritual, reequilibrando-se intimamente e recuperando o bem-estar de saúde e de felicidade, auxiliando assim a sua caminhada para o progresso moral e espiritual. É sobre este ambiente em que vivemos atualmente e a busca pelo equilíbrio espiritual que falará a nossa história de hoje. Vamos conhecer as histórias de Pedro e de Genilde e sua família, 2 histórias bem diferentes como as inúmeras que conhecemos nesta terra, mas que possuem todas um único fim, que é o da evolução espiritual, seja pelos próprios esforços ou aquele provocado pelos desígnios de Deus na sua grandeza e sabedoria. Vamos à nossa história. Pedro era frequentador de um centro espírita. Quando alguém lhe procurava solicitando ajuda e ele julgava necessário, levava os nomes dos necessitados ao centro para o devido atendimento fraterno. Só que tinha um porém: ele fazia isso não para ajudar as pessoas, mas sim para manter a sua vaidade perante os outros. Ele pensava todo convencido que, tendo levado os nomes para solicitar ajuda, caso houvesse qualquer melhora para a pessoa, esta se deveria a ele e a mais ninguém. Uma triste ilusão, pois toda solicitação de ajuda que chega a qualquer centro espírita cristão, seja ele um bandista ou kardecista, os guias espirituais o atenderão com a ajuda e orientação da espiritualidade superior de acordo com o mérito e com o projeto reencarnatório de cada um. Vale lembrar também que Deus, na sua grandeza, não necessita da ajuda de um e de outro para auxiliar alguém. Isto poderia ser feito de inúmeras maneiras e num piscar de olhos. Porém, o que não enxergamos é que estas oportunidades são campos de trabalho abertos à nossa frente para nos ajudar a progredir. E no centro espírita que Pedro frequentava não era diferente. Chegou a solicitação de ajuda espiritual para uma senhora chamada Genilde, nome que fora indicado por Pedro. A espiritualidade e os dirigentes do centro responsáveis pelos trabalhos dessa casa enviaram imediatamente um emissário à casa de Genilde. Chegando lá, observou que ela e sua família estavam todos bem e com muita saúde. O marido de Genilde estava trabalhando para o bem-estar de todos. Sua casa era confortável, possuíam automóveis e todos os confortos que os espíritos encarnados elegem na vida terrena como prioridade, que na verdade não o são. Muitas vezes são apenas formas de se mostrar a vaidade pelo que se tem e não pelo que se é. Após o emissário visitar a casa de Genilde, retornou ao centro e disse ao presidente espiritual dos trabalhos: "Olha,
Está tudo bem por lá. Não sei o que estão pedindo. O que estariam necessitando? Doença não há. O poder aquisitivo desta família é ótimo. Estão todos felizes e bem. O presidente dos trabalhos comentou: vamos passar para a espiritualidade superior analisar. Após esta análise, comentou: vamos deixar de lado por enquanto e depois veremos com mais carinho esse caso. O trabalho de ajuda ao próximo continuou. Eles foram atendendo aos mais necessitados de acordo com o merecimento de cada um. Mas o emissário, inconformado, comentou com seu imediato: está tudo bem por lá, eu não vi nada. Mas está tudo bem mesmo? Perguntou o responsável. Sim, está. Todos estão com muita saúde e dinheiro nem se fala. Espere um pouco, disse o imediato. Vamos olhar com mais atenção. Materialmente falando, eles estão bem, mas espiritualmente, como eles estão? E continuou: o que é importante? Atender à matéria ou ao espírito? Lógico que é atender ao espírito, porque você está aqui para evoluir espiritualmente. Você não está aqui para atender a algum conforto material. É esse o objetivo da reencarnação neste planeta: evoluir. Ao término dos trabalhos, pegaram o pedido e solicitaram ajuda para os outros mentores que disseram: vamos entregar para a misericórdia divina, porque aquelas pessoas precisam crescer. Eles não podem continuar desse jeito. Estão gastando uma vida, um corpo e uma condição e não estão carregando nenhuma bagagem espiritual consigo. A bagagem material que eles têm não vale aqui do nosso lado. Automóvel, casa, conforto material não tem valor algum. O que vale aqui são as atitudes nobres e a caridade. Isso eles não têm nem um pouco. Pensando em ajudá-los, a misericórdia divina entrou em ação. Já estava no projeto reencarnatório o desencarne de Genilde, e assim aconteceu. Depois de seu desencarne, a família se desequilibrou, pois não acreditavam em nada. Entretanto, após alguns momentos difíceis, a família de Genilde deu uma grande virada. Cada um passou a procurar mais os ensinamentos cristãos. O pai foi o próximo a desencarnar seguindo os desígnios de Deus. Mais uma vez, a família procurou fortalecimento e ajuda na religião, reforçando sua fé. Iniciaram no catolicismo, onde aprenderam os fundamentos da moral e do Evangelho de Jesus. Todas as religiões plantam o amor divino até chegar ao Espiritismo, que é a nossa base consoladora e que nos mostra que pelas nossas ações e atitudes progredimos na jornada evolutiva. Já as doenças, estas aparecem como um estímulo para que com resignação possamos progredir espiritualmente. Toda hora é hora de aprender. Aprendemos com as doenças, com as provações, enfim, com tudo que nos faz refletir da nossa missão neste planeta. Por esse motivo, podemos dizer que o planeta Terra é uma escola, onde todos somos aprendizes. Aprendizes do amor, da verdade, da luz que clareia os nossos horizontes. Como sempre ouvimos durante nossos trabalhos, o passado e o presente endossam o futuro. Porém, infelizmente, nem todos conseguem assimilar isso. As boas atitudes nos dão um bom futuro, não só porque as provas são removíveis, ao contrário das expiações e dos resgates que não o são. Se recordarmos da história da sintonia do amor e o progresso individual, lembraremos que boas atitudes e bons pensamentos nos manterão com uma frequência mais elevada, mantendo-nos cercados de boas energias e permitindo que nos sintonizemos mais facilmente com a espiritualidade mais elevada. Infelizmente, não raro, encontramos casos em que a pessoa tem tudo para afinar o seu instrumento espiritual, saúde e mediunidade, porém falta-lhe a responsabilidade. Você já deve ter ouvido o ditado: se não for pelo amor, que seja pela dor. Pois bem, esse ditado explica muito bem o contexto do que falamos hoje. É por esse motivo também que dizemos que a dor é nossa amiga, pois é ela que virá ao nosso encontro para promover as mudanças tão esperadas. Se você está tendo uma conduta não aceitável e por vontade própria não promove a mudança interior, então a misericórdia divina virá para te ajudar e orientá-lo a agir como cristão. Concluindo, você não depende de ninguém para ser cristão. Não são as atitudes do próximo que vão te tirar do seu rumo.
pois somos indivíduos e cada um responderá pelo mal ou bem que plantou. A justiça divina se processa pelas atitudes de cada um. Na terra, a justiça ainda pode ser falha, mas a justiça divina é sábia. O momento é agora. Observe suas ações, suas atitudes, o seu íntimo para ver onde estão as arestas e onde você precisa começar a lapidar-se. Só você pode fazer isso por você. Aproveite cada minuto, cada hora, cada dia de sua existência para construir a página de sua vida com boas ações, boas atitudes, aprender sobre a fé, aprender e compreender os desígnios de Deus para nós. Mas e nosso amigo Pedro? Qual o destino que ele teve? Bom, ele continua acreditando que está fazendo a caridade com a caridade alheia. Ou seja, continua alimentando seu orgulho e sua vaidade e não tem uma atitude verdadeira de dedicação, humildade e compaixão, até que a misericórdia divina também venha ao seu encontro.